Salve Maria. Eu gostaria de refletir um pouco sobre um item que está no nosso manual oficial da Legião de Maria, que é o legionário deve unir oração ao trabalho. E este item está no capítulo Principais Deveres do Legionário e coloca dois aspectos que são essenciais na nossa vida como membro ativo da Legião de Maria. Unir oração e trabalho significa que essas duas coisas elas devem caminhar juntas. O trabalho não se realiza sem uma vida de oração. Por outro lado, a oração ela me impulsiona a realização do apostolado. Na vida do nosso fundador, Frank Duff, a oração ela foi intensa. Na verdade, a oração conduziu toda a ação na sua vida. A oração faz parte do espírito do nosso fundador, faz parte da sua espiritualidade, como também faz parte da nossa. Tanto que quando a gente vai ler sobre o espírito da legião, que é o próprio espírito de Maria, a gente vai encontrar aí uma oração constante. Significa dizer que todo membro ativo da Legião de Maria precisa ter uma vida de oração. Frank Duff, ele desenvolveu na sua vida uma fé firme, como nos propõe na oração final da Legião. Mas para que ele pudesse viver esta fé, ele trabalhou para isso. Esse trabalho inclui estudo, sofrimento, que a gente vai entender como espírito de sacrifício, ação corajosa e oração. Mas é sobretudo a oração que vai nortear, que vai conduzir o estudo, o espírito de sacrifício e a ação apostólica corajosa. A oração é assim o eixo de todos esses outros elementos. Frank, ele teve um diretor espiritual, ele mesmo diz que teve a sorte de ter um bom diretor espiritual, mais ou menos nos anos entre 1915 e 1922, vocês percebam que antes mesmo de fundar a Legião de Maria, que foi um padre jesuíta da igreja de São Francisco Xavier, lá em Dublin, o padre Michael Brown. E o padre Brown, ele tinha uma característica de conseguir o máximo da pessoa humana nos domínios do trabalho, da oração e da penitência. E talvez a maior contribuição do padre Brown na vida de Frank foi justamente com relação à oração. Por volta de 1915, Frank decide rezar um ofício aprovado pela igreja e ele começa assim a rezar o ofício da Imaculada Conceição, o ofício de Nossa Senhora. Em 1917, orientado por seu diretor espiritual, o padre Michael, ele começa assim a rezar o ofício divino. Foi justamente o seu diretor espiritual que o ensinou a rezar o ofício divino. O ofício divino, ele deve também ser oração de todos nós membros ativos, sobretudo dos membros pretorianos. E quando Frank começa a rezar, ele percebe que os salmos e as leituras da Bíblia, elas passam a assumir um novo significado na sua vida. Ele começa então a apreciar
um elemento essencial na oração, que não é uma oração sentimental, que não se reza porque você está querendo ouvir se Deus quer lhe dizer alguma coisa, não se reza porque você quer encontrar ali algum sinal, alguma resposta, não. Se reza porque apesar das nossas fraquezas humanas, apesar de toda a nossa indignidade, a gente vai encontrar na oração um momento de encontro com o Senhor, uma comunicação com o nosso Senhor, um momento de louvar a Deus por sua infinita beleza, por sua infinita misericórdia. Foi isso que Frank descobriu na oração, sobretudo no ofício divino. Certa vez perguntaram a ele a que se deve o êxito de todo esse trabalho. E ele responde: ao fato de não ter deixado de rezar o ofício divino um só dia. Pois bem, mais tarde o próprio Frank Duffy ele vai dizer: olhai para o ofício divino como pura comunicação com Deus. É a oração da igreja. É a oração rezada pelos padres, pelos religiosos e religiosas. A oração que também deve ser rezada por nós leigos. O ofício divino, no olhar de Frank Duffy, é pura comunicação com Deus. É o próprio Jesus Cristo que vai nos levando à oração. E como membros do corpo místico de Cristo, nós nos unimos à igreja quando rezamos o ofício divino. Apesar de suas tarefas como funcionário público, né? Antes ainda de se aposentar, antes mesmo de fundar a Legião de Maria, por volta de 1914, 1922, Frank, ele tinha uma vida profunda de oração. Entre 7 e 7h15 da manhã, participava da Santa Missa. Depois ficava na igreja mais algum tempo, para uma outra missa, tinha seu momento de oração, ia para o trabalho. Na hora do almoço, um lanche leve e passava para a igreja para ficar mais uma hora em adoração a Jesus sacramentado. No final do seu dia de trabalho, ia a uma outra igreja, mais um tempo em oração. Mas mesmo assim, ele não abria mão de, chegando em sua casa, dedicar ao menos mais uma hora de oração. Oração constante, vida de oração. A oração conduzia todo o seu dia. Um amigo de Frank, certa vez ele perguntou se era a importância do trabalho que ele realizava que o levava a rezar por tanto tempo. E ele disse que não. Não. Ele diz: a vida de oração era independente dos trabalhos que realizava. Ele já tinha lido muito sobre a vida dos santos e tinha percebido na vida dos santos a importância da oração. Então, diz Frank, como não podia passar todo o dia em oração, ele saía para realizar o apostolado. Ou seja, o apostolado era o preenchimento daquele tempo onde ele não estava em oração. Claro que a oração ajudou muito na realização do apostolado e certamente ajudou muito na própria expansão da Legião de Maria. O nosso manual vem nos dizer que melhor serve a rainha da legião
o auxiliar que reza do que o ativo que trabalha, mas não reza. A nossa oração, na verdade, é um serviço que nós prestamos à Nossa Senhora. E ela vai utilizar essa oração. E ela sabe como utilizar para a maior glória de Deus. Logo depois deste capítulo, onde consta o item, o legionário deve unir oração ao trabalho, a gente vai encontrar lá no nosso manual a vida interior do legionário. E na vida interior, a gente vai encontrar uma dica de como deve ser a nossa oração. Diz assim: os exercícios pessoais, ele inclui a meditação da palavra, a leitura da vida dos santos, o exame de consciência, os retiros espirituais, a visita ao Santíssimo Sacramento e as orações particulares em honra a Nossa Senhora, especialmente a oração do Santo Terço, a oração do Rosário. Essa é a dica. Meditação, exame de consciência, retiro espiritual, adoração a Jesus sacramentado, oração a Nossa Senhora. Lembrando que na meditação se refere aqui à meditação da Palavra de Deus e uma boa leitura espiritual, especialmente a vida dos santos. Por fim, nós podemos nos perguntar: como está a minha vida de oração? A oração na minha vida tem sido uma constante, como na vida do membro auxiliar. A oração é o que as asas é para a andorinha, é o que as asas é para a ave. Sem ela, não pode voar. É justamente a oração, pela força da oração, que nós podemos voar mais alto na vida de santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.